Padre Fábio, como desenvolver a compaixão, a gentileza, a educação e o respeito pelo próximo, num contexto tão difícil como nós estamos vivendo, de intolerância e a corrida pelo ter e não pelo ser? Por onde começar? Vera, esta ação ela tem que ser de todos nós. Eu tenho ficado muito assustado com os espaços desumanizados, né, que nós temos hoje na sociedade. Outro dia também, o noticiário mostrou uma mãe incentivando a filha a brigar na porta do colégio. Todo mundo viu isso, né? Fico pensando, meu Deus do céu, você já imaginou, se uma mãe ensina para a filha isso, o que nós podemos esperar? Se uma mãe já está ensinando esses contravalores, né? Por outro lado, às vezes a gente coisa tão bonita, né? Do outro lado, você tem uma mãe da filha que apanhou, dizendo assim, não, a minha filha, eu prefiro que ela leve para casa esse desaforo, a ter que se tornar uma violenta também, uma pessoa sem princípios. E é verdade, é engraçado isso, mas a gente tem muita dificuldade de lidar com prejuízo. E o Evangelho é a proposta desse prejuízo saudável, com toda sinceridade, não tem outro jeito de compreender. Se eu muitas vezes se eu estou vivendo uma situação de prejuízo moral, né, diante do outro, se eu revido, eu faço a coisa ficar pior. Se o outro me agride e eu agrido também, essa violência não vai tendo fim. Como é que nós podemos, então, desenvolver esta mudança? Gandhi dizia de maneira muito bonita, né? Através de uma política tendo como o fundamento a paz, vamos ser pacifistas, né? Vamos espalhar a paz nas pequenas coisas. Não vamos revidar a violência dos nossos agressores. O que nós podemos fazer é, muitas vezes, colocar o agressor no lugar dele, mas não revidando. É você demonstrando que a violência não é o melhor caminho. As estruturas precisam serem transformadas. Eu tenho consciência disso e vivo isso na minha vida o tempo todo. Quando eu percebo que existem estruturas que não estão convertidas ainda às propostas de um mundo solidário, por exemplo. Quando você descobre que o seu filho, ele está vivendo um contexto educacional que o prepara para a disputa. Ele tem que disputar, ele tem que eliminar os outros. É aquela política do Big Brother, né? O Padre Léo já falou muito sobre isso daqui. A gente tem que eliminar o outro. Eu tenho que fazer prevalecer o que eu sou e o outro vai ser mandado embora. Vamos expor a fraqueza até o ponto dele não conseguir mais ficar aqui. Muitas vezes as estruturas são assim. Elas são destrutivas, elas são ingratas, né? Elas são desumanas. E às vezes nós socializamos isso, minha gente, dentro da nossa casa, com as regras que nós damos dentro de casa. A gente falava aqui antes, né? Os jogos que os nossos filhos jogam estão moldando o caráter deles. Os jogos inspiram gentileza, educação, respeito ao próximo. Essas regras, se a gente não ensina, as nossas crianças não vão aprender. E se não ensinar bem ensinado, eles vão esquecer logo, logo quando viram a esquina e entram dentro de outro ambiente onde essas regras não prevalecem. É aí que vale aquela questão do valor. A partir do momento que a gente tem o valor internalizado dentro de nós, nós não precisamos mais da vigilância. É trazer a regra para dentro do coração. É trazer o valor para dentro do coração. Gentileza, né? É uma questão simples. Ser gentil no dia a dia. Ser gentil com as pessoas que a gente encontra. Né? Um cumprimento, oi, boa tarde, bom dia, né? Oi, pode sentar, a senhora está um pouco mais cansada do que eu, né? Coisas que fazem diferença na nossa vida, que se você não ensina o seu filho, ele não vai aprender. Educar para essa sensibilidade é um desafio nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos muitas vezes num contexto de mundo brutalizado. Tem que buscar essa sensibilidade. A gente não pode se acostumar com a brutalização do mundo. Gentileza, respeito ao próximo, isso precisa voltar a estar na moda, né? Morreu há um tempo atrás aí, aquele profeta Gentileza que morava nas ruas do Rio de Janeiro, né?
O que o profeta gentileza fazia? Ele escrevia frases bonitas que sugeriam que as pessoas fossem gentis umas com as outras. Ficou até famoso porque a Marisa Monte gravou, né, uma música que fala justamente da atitude dele. É interessante como essas atitudes vão fazendo diferença no mundo. Alguém percebeu que o mundo pode ser melhor e faz o esforço para isso acontecer. Não vira o homem do discurso da palavra somente, mas vira o homem, a mulher da ação. Ações solidárias. Quando você descobre que você pode gerar solidariedade aí no seu bairro. Não precisa esperar a vir do governo. É aquela velha história, eu acendo a luz que eu posso, né? Eu vou ser gentil naquilo que eu posso. Eu não tenho como fazer o mundo todo ser gentil, mas eu posso ser gentil com o mundo que eu encontro. Então tá bom, o mundo todo está diante de mim quando eu tenho alguém que está diante dos meus olhos. O mundo todo está representado naquela pessoa. Aquela pessoa é o lugar onde eu vou exercer a gentileza. E isso você ensina ao seu filho. Tratar, por exemplo, as pessoas mais simples, né? Quando você chega num lugar, você percebe que existem pessoas que estão fazendo os serviços mais simples que tem. A faxineira, aquele que cuida do banheiro, aquele que que leva o carro para o estacionamento. Ser gentil com essas pessoas, tratá-las bem, é muito melhor do que uma gorjeta. Claro, a gorjeta vai ajudar, né? Mas o sorriso que você oferece, o carinho com que você trata aquele profissional, é uma forma especial de transformar o mundo, né? Eu estava dando o exemplo, né, daquela mulher que eu encontrei lá no hotel. Eu fui extremamente grosseiro com ela. Você acha que eu não tenho arrependimento dentro de mim? Quem dera eu pudesse me encontrar com ela de novo. Mesmo que naquele momento eu estivesse coberto de razões. Mesmo que naquele momento eu considerasse uma imbecilidade aquilo que ela estava me propondo. Mas na hora, nem sempre você tem essa consciência, né? Meu Deus, agora é o momento de fazer a gentileza prevalecer. O mundo que eu sonho, o projeto de reino de Deus que eu tenho na minha cabeça e no meu coração, que Jesus esqueceu em mim, eu preciso construir a partir de realidades concretas. Sendo gentil com quem você encontra, sendo gentil com as pessoas que vão, né, de ter a sensibilidade de perceber o outro. É muito interessante, nem sempre as pessoas têm sensibilidade de perceberem as outras. Às vezes você chegou em casa, você está muito cansado, você não está querendo nem conversar muito. E o outro fica cutucando, o outro fica querendo isso, fica te incomodando, né? Não tem a sensibilidade de perceber que a melhor forma de ser gentil com você naquele momento é deixando você no seu cantinho. É deixando você no seu sossego, naquilo que você precisa para refazer as suas forças. Muitas vezes o mundo ele não tem este espaço. A gente fica cobrado demais o tempo todo, né? Fica muito cobrado o tempo todo. As pessoas, às vezes você acertou em 1000 coisas, errou em uma, você vai ser lembrado por aquilo que você errou. É ingrato às vezes. Isso é falta de gentileza. Às vezes, minha gente, desculpa a expressão, às vezes é falta de educação do outro. Às vezes o que falta é mais do que gentileza, é falta de educação mesmo. De perceber que aquele momento não é seu. De perceber que há um limite que precisa ser respeitado. Que o outro tem um contexto dele. Ele está situado. Chegou cansado, teve um problema com o chefe lá, teve uma situação desagradável. E ele precisa, naquele momento, viver essa solidariedade. Às vezes falta isso dentro da nossa casa, porque nem sempre a gente tem esse carinho mesmo, né? De olhar o outro com um pouco mais de demora, de tentar perceber o outro com um pouco mais de clareza. Então a gente precisa aprender isso nas nossas relações humanas. É isso que vai dar condições ao nosso coração da gente transformar o mundo. Se a gente não transforma o pequeno espaço que a gente tem diante de nós, nós nunca seremos capazes de transformar o grande espaço.